Em um período de profunda tristeza que a escravidão no Egito causou aos filhos de Israel por 400 anos, o povo já não aguentava mais tantos castigos e mortes provocadas pelo duro trabalho e açoites. Israel precisava dar um basta naquela situação, e Deus nomeou entre seu povo alguém que viria a ser o libertador de Israel, aquele que conduziria sua nação para a terra prometida. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal e compartilhem com amigos e familiares, para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. E quem foi esse herói usado por Deus para libertar o povo da dolorosa escravidão? Moisés, segundo a Bíblia, foi um descendente dos hebreus que, obediente a Deus, teria libertado seu povo do cativeiro no Egito e liderado uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Enquanto esteve liderando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés escreveu suas obras literárias. Ele foi o principal autor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também chamados de Torá: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Além de ter escrito os livros da lei, Moisés também escreveu pelo menos um dos salmos, o Salmo 90. Segundo o relato bíblico, algumas tribos nômades da Palestina abandonaram o solo semiárido daquela região e partiram para o Egito. Chegando lá, foram escravizados e submetidos a trabalhos forçados durante longos anos. Mas com o aumento da população dos hebreus e a especulação de que nasceria uma criança que mais tarde viria a tirar aquele povo da escravidão, o faraó, se sentindo ameaçado, determinou que os seus soldados matassem todas as crianças pequenas do sexo masculino, as jogando no rio Nilo, e além do mais, ordenou às parteiras que se a criança que nascesse fosse menino, que ela o matasse, como está descrito no livro de Êxodo, capítulo 1 e versículos 15 e 16. E é aí que começa a história de Moisés e toda a sua trajetória. Moisés é filho de Joquebede e Anrão, e o menino nasceu num período conturbado, quando a ordem do faraó já estava prevalecendo e sendo cumprida. Então seus pais, mesmo sabendo do risco de vida que corriam, desafiaram as ordens dadas pelo governante do Egito e esconderam seu filho por 3 meses. E depois, quando não pode mais escondê-lo, sua mãe elaborou um plano ousado e o colocou em uma cesta de papiro e a escondeu entre os juncos na margem do rio Nilo, enquanto de longe, sua irmã Miriam observava o menino. Mas a história de Moisés estava apenas iniciando e o propósito de Deus já estava presente. A criança foi resgatada por uma filha do faraó Ramsés, segundo que tomava banho no rio. A irmã do menino, quando viu que a princesa se compadeceu daquele bebê e com ternura o amou naquele momento, não perdeu tempo e com sabedoria se ofereceu para conseguir uma ama de leite. Assim, ele foi amamentado pela própria mãe. Moisés então é levado pela própria mãe para a vila dos hebreus, e lá ele mora com os verdadeiros pais e seus irmãos até seus 3 anos de idade. Passado esse período, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Foi neste ponto que a filha do Faraó formalmente nomeou o menino Moisés, que significa "eu o tirei da água". Graças a esta transição dramática, o filho de um escravo israelita foi criado como príncipe do Egito. Apesar de seu status e estilo de vida luxuoso, no entanto, ficaria claro que Moisés se lembrava de suas raízes e era bom com seus companheiros israelitas escravizados. Não se sabe muita coisa sobre como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo o que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios, que se encontra no livro de Atos, capítulo 7 e versículo 22. Anos se passaram e Moisés agora era um homem adulto. Aos 40 anos, Moisés presenciou um egípcio espancando um escravo e imediatamente ao ver aquela cena, ele se irou de tal forma que matou o soldado. A notícia se espalhou como pólvora e chegou aos ouvidos do faraó, que ordenou que Moisés fosse morto. Sem alternativas, Moisés fugiu do Egito em direção a Midian. Episódio esse que fala no livro de Êxodo, capítulo 2 e versículos 11 ao 15. Moisés era um homem culto e experiente com muitos conhecimentos, mas sua sabedoria não servia de nada para ele no deserto. A vida no deserto era bem difícil, principalmente para ele que foi criado com todo o conforto e luxo no palácio. Depois de muito andar, ele finalmente chegou à terra de Midian, onde descansou perto de um poço. Depois de um tempo, 7 filhas de um príncipe e sacerdote de Midian foram ao poço tirar água para os rebanhos de seu pai. Moisés observou de longe e se apaixonou por uma delas, a Zípora. Tudo estava indo bem até que alguns pastores locais apareceram e expulsaram as mulheres. Moisés salvou o dia intervindo, afugentando os pastores e dando água aos rebanhos para as mulheres. Quando a notícia de seu heroísmo chegou ao pai, ele convidou Moisés para uma refeição e o recompensou com uma de suas filhas, Zípora, em casamento. Moisés se tornou pastor de ovelhas, ofício que aprendeu com seu sogro Jetro, e com Zípora criou uma família e viveu feliz por muitos
muitos anos. Um dia, enquanto cuidava de suas ovelhas, no pé do Monte Sinai, ele notou uma misteriosa sarça ardente. Deus falou por meio da sarça e ordenou a Moisés que desistisse de sua vida tranquila no deserto e voltasse ao Egito para libertar os israelitas da escravidão. Durante a visão, Moisés recebeu poderes vindos do Senhor e com eles poderia convencer o faraó para libertar seu povo. De imediato, Moisés temeu em ter que largar a sua vida sossegada e retornar ao Egito, depois de longos 40 anos vivendo no deserto. Ele não sabia como o faraó iria reagir com a sua chegada, e ainda mais com um pedido de libertação vindo do próprio Deus. Se com 40 anos passados ele não pode fazer nada pelo seu povo, imagina com 80 anos? Ele até queria ajudar o povo hebreu a se libertar da servidão. Mas Moisés não viu com os olhos da fé. Ele viu suas condições com os olhos carnais. A sua raiz era hebreia, mas sua criação foi dentro de um palácio com costumes idólatras. Moisés se considerava um libertador pouco provável e começou a oferecer suas desculpas ao Senhor. O mais bonito nisso é que mesmo diante das fraquezas de Moisés, um homem comum, apresentadas ao Senhor, vemos um Deus misericordioso e que em nenhum momento disse que Moisés faria isso tudo sozinho, o garantiu que seu irmão Arão estaria indo ao seu encontro e que o próprio Deus estaria ao seu lado, o sustentando e capacitando para enfrentar tudo o que estaria por vir. O diálogo das desculpas e as respostas do Senhor se encontram no livro de Êxodo, capítulo 3 e 4. Mesmo depois de todas as desculpas esfarrapadas, Moisés obedeceu ao Senhor. Um grande ensinamento para todos nós. Quando estamos diante de grandes tribulações, corremos ou enfrentamos? Depositamos nossa fé e entrega a Deus? Ou damos desculpas como Moisés havia feito? Deus disse que Moisés podia levar o irmão Arão para falar. Moisés se despediu do seu sogro Jetro e partiu para o Egito com sua esposa e filhos. Arão se juntou a eles no caminho e os dois se encontraram com os anciãos dos israelitas no Egito, ganhando o seu apoio. Mas os irmãos tiveram menos sorte quando se aproximaram de Faraó, declarando que Deus queria que os israelitas fossem libertados. Surpreso com a chegada de Moisés e o seu pedido ousado para o então Faraó, ele recusou imediatamente, dizendo que não conhecia nem obedeceria ao seu Deus, nem deixaria o povo ir embora. Usando de uma forma maldosa de responder a esse pedido, o Faraó instruiu seus condutores de escravos a pararem de fornecer palha aos israelitas para a produção de tijolos. Eles foram forçados a coletar a palha para si mesmos, mantendo a cota de produção de tijolos a mesma de antes. Incapazes de acompanhar essa carga de trabalho, os israelitas se voltaram contra Moisés e Arão, os culpando por mais um fardo. Mesmo diante da recusa do Faraó e confiante na promessa do Senhor, Moisés e Arão não recuaram. Foram até ao palácio, se aproximaram do Faraó e perante a todos, Moisés jogou seu cajado no chão e ele se transformou em uma cobra. Os mágicos do Faraó realizaram com sucesso a mesma façanha. Entretanto, a cobra de Moisés comeu todas as outras cobras. Com tudo isso, o Faraó ainda se recusou a permitir que o povo fosse liberto e partisse rumo à terra prometida. Então, depois disso, umas sucessões de pragas foram lançadas no Egito, através de Moisés e Arão. O rio Nilo se transformou em sangue. Enxames de rãs, mosquitos e moscas desceram sobre a terra. O gado do egípcio morreu. Os egípcios foram atingidos por furúnculos e atingidos por pedras de granizo. Um enxame de gafanhotos dizimou as plantações e a terra foi envolta em trevas. E a última e a mais dolorosa praga iria ser lançada caso o Faraó se recusasse. Moisés mais uma vez foi ao palácio o alertar que essa praga mataria todos os primogênitos do Egito. O anjo da morte passaria pelas casas onde elas não estivessem pintadas no batente da porta com o sangue do cordeiro. Mesmo vendo o poder de Deus sobre os feitos anteriores e sabendo que sua teimosia custaria a vida do seu próprio filho, por orgulho, ele não deixou que o povo partisse. Até que aquela terrível noite para os egípcios chegou. A casa que não tinha a marca do sangue do cordeiro teve o seu filho primogênito morto. Naquele dia houve grande dor e choro por todo o Egito. Inclusive o Faraó chorou pela perda do seu herdeiro. O Faraó finalmente cedeu depois da morte do seu primogênito. Ele mandou Moisés e seu povo a sair e os egípcios encheram os israelitas de presentes para a viagem enquanto eles partiam. Os hebreus reuniram tudo o que tinham e partiram alegres rumo à liberdade. Até que o Faraó, com ódio e a dor da perda do seu primogênito, juntou suas últimas forças e seus soldados e partiram atrás do povo hebreu, com a ideia de cercá-los e matar um por um. Os hebreus, ao verem os soldados se aproximando, entraram em desespero e alguns até culparam Moisés por ter os retirados de suas casas para morrerem no meio do caminho. Certo de que o Senhor estaria com eles até o fim, o Senhor ordenou que Moisés mandasse o povo marchasse e avançasse. Assim foi feito. E então o Todo-Poderoso ordenou que Moisés estendesse seu cajado sobre as águas, que o mar se dividiria no meio e o povo passaria por ele com os pés secos. O povo hebreu atravessou o mar. Então os soldados egípcios foram atrás deles. E então Deus ordenou que Moisés estendesse seu cajado sobre o mar, o fechando com os soldados que haviam atravessado. Os hebreus viram com seus próprios olhos a glória de Deus, e o Faraó soube que Deus é Senhor, como está descrito em Êxodo, capítulo 13, e versículos 15 até o 19. Esse não foi o primeiro milagre que o povo hebreu presenciou. O Senhor fez maravilhas para o
seu povo. Durante o dia eram guiados com uma coluna de nuvem e à noite eram guiados com uma coluna de fogo, a fim que ficasse marcado o caminho que deveriam andar rumo à terra prometida, como descreve em Êxodo capítulo 13 e versículo 21. Deus nunca deixou faltar nada para o seu povo, mas o povo não estava satisfeito. E como punição por tamanha rebeldia e ingratidão, o que era para durar 40 dias a travessia pelo deserto, acabou durando 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na terra prometida, como relata em Números, capítulo 14 e versículos 20 ao 35. Após uma vitória militar sobre os amalequitas, eles acamparam na base do Monte Sinai, onde Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, escritos por seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Por 40 dias, o Senhor ensinou muitas coisas a Moisés, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 24 e versículos 1 ao 9. Enquanto Moisés estava fora no monte, os israelitas, cansados de esperar pelo seu líder, juntamente com o irmão de Moisés, o Arão, fizeram uma estátua de um bezerro de ouro para adorar. Quando ele voltou ao acampamento e viu o comportamento idólatra dos israelitas, Moisés ficou furioso e jogou no chão as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Está no livro de Êxodo, capítulo 32, versículos 7 ao 10. Moisés subiu a montanha mais uma vez para implorar a Deus que perdoasse os israelitas. Se encontra no livro de Êxodo, capítulo 32 e versículo 30 ao 34. Sob as instruções de Deus, Moisés teve que fazer uma substituição das tábuas dos 10 mandamentos. Moisés permaneceu na montanha jejuando, orando e conversando com Deus por 40 dias. Quando Moisés finalmente voltou para baixo da montanha, o povo ficou aterrorizado porque seu rosto brilhou com a luz da glória de Deus. Se encontra em Deuteronômio, capítulo 6 e versículos 20 e 25. Apesar de ser um líder fiel ao Senhor, Moisés fraquejou em sua fé e duvidou de Deus. Por isso o Senhor não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Talvez pelas lamentações do povo ou pelo cansaço em liderar centenas de pessoas, já com seus 120 anos. O povo, reclamando que faltava água, foram até Moisés para que ele desse alguma solução. Ele e Arão pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha. Deus lhe havia ordenado que ele falasse com a rocha para que ela desse água ao povo de Israel, mas ele falou com ira, agiu com arrogância, tomando para si o lugar e a honra de Deus, e ainda agiu com violência batendo na rocha. Está no livro de Êxodo, capítulo 20 e versículos 9 ao 11. Em Deuteronômio, capítulo 3 e versículos 24 ao 27 diz: Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Na véspera do fim de seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Em Deuteronômio, capítulo 34 diz: Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhe esse vídeo para que alcance mais almas. Comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo e já deem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz, até logo.